Quero mais uma vez, ao vir à tribuna, falar da nossa caminhada pelo Rio Grande e pelo Brasil, falando da reforma da Previdência, falando da chamada Ponte para o Futuro, falando do negociado sobre o legislado, falando da desvinculação do PIB do salário mínimo, falando da mudança que querem fazer na Previdência, quando nós já fizemos uma reforma ano passado e fixamos como alternativa ao fator previdenciário a fórmula 85-95, que permite que a mulher se aposente aos 55 anos de idade e 30 de contribuição, e o homem aos 60 e aos 35. Se não fosse essa fórmula, somente com 65 anos que as pessoas poderiam se aposentar com o salário integral. Me preocupa agora porque caminham o governo provisório por uma alternativa que falam 105 e 95. Significa que as mulheres terão que trabalhar até os 65 anos e contribuir 40 anos, que só se aposenta com 65. Como elas começam a trabalhar cedo, como é a expectativa de todos os trabalhadores e trabalhadoras, vão ter que contribuir no mínimo 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição e 65 de idade. Isso nos preocupa cada vez mais. E não é o Lindbergh que está falando, não é o Paim, não é o Álvaro, não é a Fátima, não é a Vossa Excelência. Isso é o ministro, o chefe da Casa Civil, que dá entrevista todos os dias nos jornais, praticamente, e anuncia que é isso mesmo. E hoje eu vi uma fala, hoje do próprio presidente em exercício, digamos, o presidente que está lá pontualmente, porque não foi eleito para isso, mas está lá. E ele dizia, não, eu não tenho problema nenhuma com propostas impopulares. E farei, porque não penso em concorrer, e dizia ele, se eu ficar aí mais 2 anos e meio. Quer dizer, se pensasse em concorrer, não faria nenhuma dessas propostas levantadas e trituradas pelo país. Senador Lindbergh, eu participo de 60 frentes parlamentares, 60. Nunca vi tanta frente surgir nesse período de 2 meses, né, do governo provisório. É defesa da saúde, é defesa da Previdência, é contra a violência, é em defesa da cultura, é em defesa do meio ambiente. Está todo mundo apavorado. E aí começa a criar frente, que eu já acabei dando nome. Eu faço parte da Frente Ampla Brasil, mas não é mais uma organização, porque é tantas frentes, que se eu vou explicar em cada lugar que eu vou, o que é cada uma dessas frentes, eu vou ficar 2 horas explicando só as frentes. Então, é Frente Ampla em defesa do Brasil devido aos ataques que chegam todos os dias à sociedade via imprensa e as denúncias que chegam nos nossos gabinetes. Por isso, senhor presidente, que tive no Rio Grande do Sul, e para mim está sendo muito interessante, eu participei da Feira do Livro em Porto Alegre e lancei o livro sobre águas turbulentas, o contato com a população, e a população tem claro já o que está acontecendo. Centenas e centenas de pessoas que estiveram lá dialogando com a gente, conversando com a gente, estão apreensivos, estão preocupados com tudo isso que está acontecendo e os ataques aos direitos básicos dos trabalhadores e dos próprios aposentados. E eles têm claro que eles tinham pelo menos a inflação mais PIB para quem ganhava o salário mínimo. Nem isso terão mais. Está anunciado, está dito. Ninguém está inventando isso. Então,
senhor presidente, as preocupações estão aumentando cada dia. 500 bilhões de juros por ano, ninguém mexe. Não, ninguém mexe. Na taxa de juros ninguém mexe. 500 bilhões. 500 bilhões. Quase 600. Ninguém combate a sonegação, a falcatrua, os 100 bilhões que nós perdemos só com o contrabando. Deixamos de arrecadar 500 bi por falta da cobrança devida, a dívida ativa, que se fosse cobrada, como pedem os auditores, daria para arrecadar quase que 1,5 tri, 1 tri e 500 bi. Senhor presidente, veja a que ponto chegando. Mas assim mesmo, senhor presidente, além de registrar essas agendas que fiz em Canoas e Porto Alegre, participei lá do pré-lançamento do Flávio, participei do pré-lançamento da Edneia, participei com atividade com o prefeito Jairo Jorge, e com o candidato a vice-prefeito Mário. Tive também dialogando com outros setores que estiveram no escritório de Canoas, todos preocupados. Verdadeiras filas de delegações, de entidades preocupados com tudo que vem acontecendo no país hoje. Eu deixo para registro esse documento, mas quero também, senhor presidente, deixar um outro documento que tem muito a ver com a história do Rio Grande. Agora, nesse mês, no fim de junho, foi comemorado no Rio Grande o Dia Nacional da Araucária, árvore símbolo dos estados do Sul, principalmente Rio Grande do Sul e Paraná. Foi uma data instituída ainda em 2005. O pinhão, semente da araucária, é uma alimentação típica da região sul e muito comum no meu Rio Grande e também Paraná e Santa Catarina. Há toda uma proteção sobre esses chamados pinheiro, né? O pinheiro brasileiro, de extrema importância para diversas espécies de animais, principalmente de aves, como o papagaio charrão, papagaio de peito roxo e tantas outras. Infelizmente, essa árvore que ajuda a preservar as nascentes, estou falando aqui defendendo a ecoecologia, o meio ambiente, essa árvore que nos presenteia com esse maravilhoso alimento, está sendo dizimada devido ao corte indevido da madeira. No Rio Grande do Sul, a espécie da araucária cobria 25% do território. No Paraná, chegava a 40% do território. Em Santa Catarina, chegava a 30%. Atualmente, essa árvore, para nós tão adorada, quase que sagrada, o pinheiro brasileiro, sobrevive em apenas 3% da sua área original. Senhor presidente, desde 2015, o pinheiro, da onde vem o pinhão, está na lista da União Internacional para a Conservação da Natureza, das 27 árvores mais ameaçadas de extinção. A legislação ambiental brasileira proíbe, é bom que todos saibam, proíbe o corte desta árvore e exige uma série de certificações para aprovar qualquer corte das espécies plantadas pelos produtores rurais, para que não, numa farsa e numa malandragem, venham a cortar os pinheiros. Infelizmente, acontece ainda o corte do pinheiro, porque uma vez que as araucárias crescem e não poderiam ser cortadas, a fiscalização que deveria acontecer, infelizmente, ainda tem muitas falhas nessa fiscalização. Por isso, senhor presidente, é muito mais do que leis que só proíbam, é preciso uma política educacional no meio ambiente, o incentivo ao plantio, já que essa árvore, além de tudo, é uma daquelas que protege as nascentes, ou seja, da onde brota
a água. Precisamos, e por isso eu venho à tribuna do Senado falar sobre esse tema, salvar o pinheiro brasileiro, pois além dela ser uma árvore belíssima, um grande bem econômico dos estados do Sul, entendemos que tem que haver uma política de incentivo ao plantio da araucária, porque podemos, infelizmente, perder essa árvore tão importante para todo o povo gaúcho e brasileiro. Os últimos 10 minutos que tenho, senhor presidente, entro num tema que aqui muitos têm se debruçado, que é a questão da corrupção. E quero aqui também demonstrar minha preocupação com mais um ato do governo provisório. À Frente pelo Controle e contra a Corrupção, uma iniciativa da sociedade civil e dos servidores da Controladoria Geral da União, CGU, lançou um manifesto à nação, assinado, senhor presidente, por 130 organizações e entidades da sociedade, de âmbito local, regional, nacional e internacional. Entre elas estão Instituto Etos e Base, Instituto Soma Brasil, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Observatório Social do Brasil, a Voz do Cidadão, Observatório Social, por exemplo, da minha cidade natal, e foi de lá que eu recebi o documento, de Caxias do Sul, enfim, todos os órgãos de combate à corrupção e pela transparência internacional. A Frente pelo Controle, falei de tantas frentes, entre quais 70 que eu faço parte, a Frente pelo Controle e contra a Corrupção, grupo que reúne entidades da sociedade civil e servidores da Controladoria Geral da União, CGU, com o compromisso de total isenção política partidária, torna público sua opinião em relação à atual situação do órgão e das medidas que considera capazes de garantir a realização plena de suas atribuições institucionais. A CGU, como órgão central de controle interno do Poder Executivo Federal, tem entre suas atribuições, além das atividades de fiscalização e auditoria, a promoção da transparência, participação e controle social. Ao longo de 14 anos de existência da CGU, essa situação tem fortalecido mecanismos de participação social e incentivo a organizações da sociedade civil e cidadãos individualmente a contribuir de maneira decisiva para o combate à corrupção, o controle dos gastos públicos, a responsabilização dos agentes públicos e a melhoria da gestão. Para que não haja retrocesso, é necessário, e não é o que esse governo provisório está fazendo, garantir condições estruturais para que a CGU continue cumprindo suas atribuições, inclusive em nível internacional, por meio de acordos e parcerias. Nesse sentido, as entidades subscritas consideram indispensáveis os seguintes compromissos por parte de qualquer governo que tenha compromisso com o combate à corrupção. No momento em que é preciso reforçar de maneira firme a luta contra a corrupção, entendem estas quase 150 entidades que é preciso não enfraquecer, mas fortalecer da seguinte forma: fortalecimento institucional da Controladoria Geral da União, CGU, revogação dos dispositivos da MP 726 de 2016 relativos à CGU, manutenção do nome Controladoria Geral da União, CGU, que querem também acabar, a vinculação à presidência da República como garantia de ascendência do controle interno entre os órgãos fiscalizados em consonância com as melhores práticas internacionais, a manutenção do status de Ministério de Estado
ao titular da instituição. Nomeação pela Presidência da República do ministro-chefe, com base em lista tríplice elaborada pelos quadros técnicos da instituição do cidadão, com condições morais e técnicas para assumir a função. Efetividade dos programas e ações da CGU, com garantia de participação da sociedade. Reformulação e fortalecimento do Conselho de Transparência e Combate à Corrupção, com independência financeira, caráter consultivo e deliberativo e composição nos moldes da proposta final 43 da primeira consocial. Efetivação do mecanismo da Lei de Acesso às Informações do Governo Federal nos estados e municípios, com participação da sociedade na instância máxima de decisão aos casos de negativa de acesso em nível federal. Adequação dos recursos orçamentários para ação de correição, ouvidoria, fiscalização, combate e prevenção da corrupção. Implementação de programas voltados à capacitação e formação para o exercício da cidadania ativa do controle social. Reestruturação dos programas de estímulo e controle cidadão da administração pública e sua efetiva aplicação nos municípios. Retomada imediata das ações para a implementação das deliberações da primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Consocial. Homologação dos acordos de leniências pelo Ministério Público Federal. Aperfeiçoamento da ouvidoria pública com proteção aos denunciantes de boa-fé, inclusive servidores. Desenvolvimento de estratégia para o tratamento efetivo de denúncias encaminhadas aos órgãos do processo fiscalizatório, com um mecanismo que permita o acompanhamento pelo cidadão. Retorno do programa de fiscalização pelo sorteio de recursos federais nos municípios, com metas estabelecidas e acompanhamento da sociedade. Encaminhamento ao Ministério Público e monitoramento da situação do descumprimento da Lei de Transparência, número 131, por estados e municípios, para aplicação das sanções cabíveis. Participação paritária da sociedade em todas as etapas de desenvolvimento, implementação e monitoramento dos planos nacionais para a parceria de um governo aberto. Incentivo à integridade e à responsabilidade corporativas pela promoção de governança em entidades públicas e privadas. Senhor presidente, para finalizar, eu quero dizer que esse documento é assinado por 130 entidades. Vou aqui citar algumas. A Voz do Cidadão, Instituto de Cultura e Cidadania do Rio de Janeiro, senador Ludberg. Ação Cearense de Combate à Corrupção e Impunidade, Ceará. Associação Cabedelense para a Cidadania, Cabedelo. Amame Americana, São Paulo. Amarribo, Brasil. Amasa, Amigos Associados de Combate à Corrupção, Analândia. Ame a Verdade, entidade também de combate à corrupção, Amprema, Associação de Moradores de Primavera e Rosana para a Ética, São Paulo. ANAFIC, Associação Nacional de Auditores do Controle Interno. Asas de Socorro, Anápolis, Goiás. Associação Diamantina, Minas Gerais. Outra, Associação Diamantina Viva, Minas Gerais. Associação de Amigos da Cidadania, Piracicaba, São Paulo. Associação de Amigos de Januária, Minas Gerais. Associação de Amigos e Moradores de Vicosa, Minas Gerais. Associação de Transparência, Humaitá, Amazonas. Associação de Universidade Holística, Águas da Prata, São Paulo. Ativa Búzios, Rio de Janeiro. Auditar, a União dos Auditores Federais do Controle Externo, Batra, de Bauru, São Paulo, Boca do Leão, Águas Pratas, São Paulo, Campinas que Queremos, São Paulo, Colmeia de Inovação, DF, Coletivo de Mulheres Juristas pela Democracia, que temos também o Coletivo de Juristas Brasileiros pela Democracia, Detapédia, DF, Movimento Distrito Federal, FEPAS, Federação de Entidades, Projetos
CIB, Fórum Nacional de Combate à Corrupção, Força Tarefa Popular, Teresina, Piauí. Depois vem Grupo de Barreira, João Pessoa, Paraíba, Guará, Associação Guardiões da Rainha, Água São Paulo, IBASE, Rio de Janeiro, o IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Rio de Janeiro, Instituto Campinas Sustentável, Campinas, Instituto de Fiscalização e Controle, Brasília, Instituto Etos de Empresas de Responsabilidade Social, São Paulo, Instituto Nossos Ilhéus da Bahia, Instituto Prata Ativa, São Paulo, Instituto Assoma Brasil, Pernambuco, Marco... Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Movimento Nacional contra a Corrupção e pela Volta da Democracia, Movimento Ficha Verde, Manaus, Movimento João Pessoa que Queremos, Movimento Joinville, Santa Catarina, Movimento Mobiliza João Pessoa, Movimento Nova Betim, Minas Gerais, Observatório Social de Apucarana, Paraná, Observatório Social Balneário Camboriú, Santa Catarina, Observatório Social de Belém do Pará, Observatório Social de Blumenau, Santa Catarina, Observatório Social de Brasília, Distrito Federal, todas entidades de combate à corrupção exigindo a transparência, Observatório e da defesa da democracia, Observatório Social de Brusque, Santa Catarina, Observatório Social Cáceres, Mato Grosso, o Observatório Social de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Observatório Social de Campo Largo, o Observatório Social de Campo Mourão, o Observatório Social da minha cidade natal, Caxias do Sul, que da onde eu recebi esse documento, o Observatório Social de Chapecó, Santa Catarina, o Observatório Social de Cianorte, Paraná, Observatório Social de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Observatório Social de Curitiba, Paraná, Observatório Social de Erechim, Rio Grande do Sul, Observatório Social de Goiânia, Observatório Social de Guarapava, Observatório Social do Instituto Ibituba, Santa Catarina, Observatório Social de Irati, Observatório Social de Itajaí, Observatório Social de Itapema, Santa Catarina, e aqui, senhor presidente, terminando aqui as últimas páginas, o Observatório Social de Itu, eu só vou ler o estado agora, de Jequié, de Lages, de Lajeado, de Londrina, de Madaguari, de Marechal Cândido Rondon, de Medianeira, de Natal, de Niterói, de Ourinhos, de Palmas, de Palmeira, de Paranaguá, porque na verdade são 130, e eu estou ainda no 85, de Paranavaí, de Pelotas, Rio Grande do Sul, Observatório Social de Picos, Piauí, de Ponta Grossa, Observatório de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Observatório de Porto Seguro, Bahia, Observatório Social de Rolim Moura, Observatório Social de Rondonópolis, Observatório Social de Santo Antônio de Jesus, Observatório Social de São Bento do Sul, Observatório Social de Caetano do Sul, Observatório Social de São José, o Observatório Social de Rio Preto. Terminando, o Observatório Social dos Campos, depois de São Paulo, depois outro de Sorocaba, outro de Taubaté, outro de Teresópolis, e aí vai Paraná, Uberlândia, Minas Gerais. Senhor presidente, termino dizendo que são 130 entidades que exigem o fortalecimento da AGU nos moldes que estava antes e avançando e que seja considerada Ministério como instrumento de combate à corrupção e em defesa da própria democracia. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra esses 3 pronunciamentos. Era isso, obrigado, senhor presidente, e agradeço a minha cidade natal, de Caxias do Sul, que me manda mais esta contribuição para mostrar que nós estamos em estado de alerta em defesa da democracia. Eu cumprimento Vossa Excelência, colega senador Paulo Paim, e convido para fazer uso da tribuna senador, bom amigo Lindbergh Farias. Tem a palavra. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Lindbergh. Senhor presidente, eu subo hoje à tribuna
Para começar falando sobre a pesquisa do IBOP, sobre a avaliação desse governo interino de Michel Temer. É impressionante, porque ele assumiu há pouco mais de um mês. Já tem um desgaste desse. 66% da população não confia em Michel Temer. É sempre natural que no começo de um governo, mesmo que seja um governo interino, as pessoas deem um tempo, você dá um crédito, mas não. 66% não confia, 27% confia. E eu acho, senhores senadores e senhoras senadoras, que a situação vai piorar muito, porque nós sabemos o que eles estão preparando. O maior ataque aos direitos dos trabalhadores da história do país. Eu tenho dito, eles querem rasgar o legado do Lula, o legado do Ulisses Guimarães com a Constituição Cidadã e até do Getúlio Vargas, porque querem rasgar a CLT. Só que as pessoas, senadora Fátima, ainda não estão sabendo desses projetos todos. O que vai ser a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. As pessoas não estão sabendo, até porque tem uma estratégia desse governo interino, que é deixar o pior para depois da votação definitiva do processo do impeachment no final de agosto. Eu, inclusive, quero anunciar aqui que vou conversar com o ex-ministro José Eduardo Cardoso, porque estão querendo colocar a votação final do processo do impeachment na semana depois do fim das Olimpíadas. Eu vou defender internamente que a defesa abra mão de uma semana, para que a gente vote ainda nas Olimpíadas. O que eles estão querendo é fugir aqui do impacto internacional, porque todo mundo está tratando isso que está acontecendo no Brasil como um golpe parlamentar. A repercussão no mundo inteiro é essa. E agora eles não querem misturar com as Olimpíadas. Eu acho que é importante, sim, que o mundo acompanhe o que está acontecendo. A desmoralização desse processo, desse impeachment. Agora, com a perícia, e amanhã nós vamos ter uma reunião da comissão do impeachment para tratar desse tema, com a junta pericial, porque acusava a presidenta Dilma de quê? Pedaladas no plano Safra, e ficou lá na perícia, claro, que não tem nem autoria da presidenta da República. Como é que pode existir um crime sem autoria? Na outra acusação dos decretos, também está lá, claro, que a presidente não foi alertado por nenhum órgão. Mais grave, não é só que não foi alertado, todos os órgãos diziam que aqueles decretos eram compatíveis com a meta. Está ali nos decretos. O Ministério do Planejamento, a Casa Civil, a SOF. Então, no caso dos decretos, como falar de dolo? Para ter crime tem que ter dolo. Então, é um absurdo o que estão fazendo, mas nós sempre soubemos que o objetivo central desse golpe era retirar direito de trabalhadores e restaurar o neoliberalismo. Eu disse e repito sempre, senadora Fátima, o neoliberalismo foi implantado primeiro, antes do Reagan e de Margaret Thatcher, no Chile de Pinochet. Os Chicago Boys, discípulos de Milton Friedman, foram lá no Chile de Pinochet e implantaram o neoliberalismo. Agora é isso. Ninguém seria eleito com um programa como esse, senador Cristóvão, que foi candidato a presidente da República. Esse programa do Temer não passaria pelo crivo da população. Reforma da Previdência, 65 anos, reforma trabalhista, terceirização, corte de gasto de educação, não passariam. Era preciso um golpe parlamentar como esse. Eu acho, então, que vai haver um desgaste cada vez maior desse governo, que tem um problema. A falta de legitimidade popular para apresentar um programa tão radical como esse. Um programa que eu digo ultraliberal. Eu, sinceramente, acho que nós estamos vivendo uma nova etapa da luta de classe. Muita gente, quando fala em luta de classe, tem gente que fala, isso está superado. Não está superado. E a luta de classe não é só no chão da fábrica, porque esses trabalhadores no chão da fábrica vão ser atingidos, em especial pela reforma trabalhista que eu falei aqui. Terceirização, que significa precarização, redução de salários e colocar o negociado na frente do legislado, que tem um objetivo central, que é rasgar as conquistas da CLT, que foi criada por Getúlio Vargas. Tem vários autores, senador Cristóvão, que falam de luta de classe também na disputa do orçamento dos fundos públicos.
em especial Francisco Oliveira, Klaus Hoff, e eu queria citar aqui James O'Connor, que escreveu um livro, que é um livro antigo, Crise Fiscal do Estado, mas que permanece como uma referência nesses debates acadêmicos, em que ele traz uma frase do primeiro-ministro inglês, William Gladstone, primeiro-ministro inglês da era vitoriana. Ele diz o seguinte: o orçamento não é mera questão de aritmética, porém, de mil modos, podem ir as raízes da prosperidade individual, das relações de classe e da força dos reinos. Por isso, é sempre fundamental, no bom sentido da palavra, os debates sobre o orçamento. Quando a gente vai discutir orçamento, quando a gente vai discutir justiça social, combate à desigualdade, tem duas formas de nós fazermos o combate à desigualdade: na arrecadação e no gasto, com o sistema tributário e depois no conjunto de políticas públicas nos gastos. Aqui, senador Cristóvão, nós avançamos muito pouco na criação de um sistema tributário mais progressivo. Eu acho que, inclusive, nós tínhamos que ter feito isso muito no nosso governo, no governo do presidente Lula, né? Quando tínhamos mais força para avançar nesse sentido, porque nós temos um sistema extremamente regressivo. É claro que, naquele momento, nós tínhamos o superciclo das commodities, que, de certa forma, possibilitou o presidente Lula de fazer um grande processo de inclusão social sem cobrar a conta do andar de cima. Existia aquilo naquele momento. É claro que existia também resistência aqui no Congresso. Eu me lembro do governo do presidente Lula que derrubaram a CPMF, que não é um imposto progressivo, mas que tem um papel importante em relação à sonegação. A presidenta Dilma tentou colocar juros sobre capital próprio, a senadora Gleiser, a relatora, tentou colocar, mas não conseguiu aqui no Senado. Aqui tem uma resistência muito grande em relação à tributação mais progressiva. Eu devo dizer, inclusive, senador Cristóvão, que saiu agora números. O Piketty, que escreveu O Capital do Século XXI, veio ao Brasil há 1 ano e meio atrás. E ele reclamou que a Receita Federal não disponibilizava os dados do imposto de renda. E a partir dessa reclamação do Piketty, foi disponibilizado os dados do imposto de renda. Você sabe, pouca gente sabe, mas em 1995 houve uma reforma tributária extremamente regressiva no governo Fernando Henrique Cardoso. O que é que acabou naquele período? Acabou tributação sobre lucros e dividendos, era 15%. Acabou com aquilo. Só 2 países no mundo não tributam lucros e dividendos, que se chama Brasil e Estônia. Naquele período também, o Fernando Henrique mexeu nas faixas de imposto de renda, diminuiu o número de faixas de imposto de renda. Hoje nós temos 4 faixas apenas. Inventou uma história que é juros sobre capital próprio, que é uma jabuticaba brasileira, mas o fato é que aquela reforma de 95, do final de 95, piorou muito a regressividade do nosso sistema tributário. O maior problema, na minha avaliação, o que resolveria mais que a tributação de grandes fortunas, é voltar a cobrar 15% sobre distribuição de lucros e dividendos. Aí, como eu falei, a Receita Federal, depois da cobrança do Piketty, ela disponibilizou dados. E os dados são impressionantes. Não existe, entre os países da OCDE, um sistema tão injusto quanto o brasileiro. Primeiro, por quê? 51% dos nossos impostos são impostos indiretos. Bens e serviços. Você, quando compra alguma coisa numa loja, no supermercado, isso, o pobre paga o mesmo que o rico. Tanto é que os 10% mais pobres, senador Cristóvão, gastam 21% dos seus orçamentos em impostos indiretos. Os 10% mais ricos gastam 10%. Agora, o problema não está nos 10% mais ricos, estão nos muito ricos. Esse aqui é que é o problema maior. Porque se o funcionário público recebe R$6 mil, ele paga, sabe o que, senador Jorge? 27,5% de imposto de renda. Agora, se o empresário recebe 200 mil por mês, todo mês, a título de distribuição de lucros e dividendos, sabe quanto ele paga? 0. E aí esse estudo da Receita diz o seguinte, quando a Receita divulgou os dados, os 71 mil mais ricos do país pagam menos de 6% dos seus rendimentos totais de imposto de renda. Apenas 6%.